Olá, estamos aqui com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre matrizes especiais. Alguns tipos de matrizes que é importante a gente conhecer, saber que quando a gente falar, por exemplo, igual aqui está na nossa tela, matriz linha. O que é uma matriz linha, matriz coluna, o que é uma matriz coluna. Algumas delas são extremamente especiais, a gente usa com frequência. Então é importante que vocês saibam quais são essas matrizes. Eu coloquei aqui as matrizes genéricas, mas é só a gente substituir por elementos, igual no vídeo anterior. E a gente tem exemplos aí de matrizes, né? Então, vamos lá, gente. O que é uma matriz linha? O que é a chamada matriz linha? É quando nós temos o M, que é o que representa a linha igual a 1, e o número de colunas maior que 1. Então, basta ter uma linha. Isso é uma matriz linha, tá? Então, aqui nós temos a definição do que é e o exemplo de uma matriz genérica. Mas a matriz linha é isso, é uma matriz que possui apenas uma linha. E, por consequência, uma matriz coluna possui apenas uma coluna, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, a gente tem um N para representar a coluna na matriz linha, porque não importa a quantidade de colunas, basta ser maior que 1. A mesma coisa acontece aqui com a quantidade de linhas, basta ser maior que 1 e não tem um limite. Nós temos essa matriz, que essa eu chamo de extremamente especial. Essas vocês precisam saber. Pensou matriz quadrada, pensou em linha e coluna igual, tá? Mesma quantidade de linha, vou falar assim que fica melhor, e mesma quantidade de coluna. E aí, a gente, por exemplo, uma matriz igual eu coloquei no vídeo anterior, 3 por 3. A gente pode dizer que é uma matriz de ordem 3 apenas, tá? Quando eu represento dessa forma, vocês automaticamente têm que lembrar de uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. E por que ela é tão importante e vai ser bastante usada? Primeiro, porque ela tem isso aqui, olha, uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Na diagonal principal, a gente tem que o elemento, ele tá na mesma linha e na mesma coluna, tá? É igual. São esses aqui, olha, A1, A22, A33. Essa é a diagonal principal. E a diagonal secundária, embora eu nem acho que vocês precisam gravar isso, mas eu vou falar mesmo assim, é quando a gente tem que a soma da linha do elemento, tá? Olha, linha mais coluna é igual ao número da coluna da matriz mais 1. Tá, vamos ver como é que isso funciona na prática, sem ter que ficar decorando essas coisas, que isso é mais importante, entender e não decorar? Então, vamos lá. Temos aqui uma matriz quadrada, tá? Numérica, que fica mais fácil de vocês entenderem. A diagonal principal são esses elementos aqui que estão na linha azul. Se vocês observarem esse elemento aqui, olha, ele está na primeira linha e primeira coluna, tá vendo? É igual. Esse elemento aqui, ele está na segunda linha e segunda coluna, e esse último está na terceira linha, terceira coluna. É isso que está falando aqui, olha. Linha igual a coluna, tá bom? Diagonal principal é a diagonal principal porque ela realmente é a principal. Não tem outra palavra para definir. É a que a gente mais utiliza quando a gente fala de matriz, tá bom? Por isso esse nome. E aí a diagonal secundária, porque a gente sempre tem duas diagonais quando a gente tem um retângulo, né? Nesse caso aqui da matriz quadrada, a gente tem um quadradinho, tá vendo? A diagonal secundária, vamos entender o que significa esse monte de coisa que está escrito aqui? N mais 1 é igual a I mais J? Vamos lá. Primeiro, vamos ver em que posição está esse elemento aqui, olha. Ele está na primeira linha e na terceira coluna. Esse I mais J, então, seria o quê? 1 mais 3, né? N é o número de colunas que tem a matriz. Essa matriz aqui é uma matriz 3 por 3, então ela tem 3 colunas, mais 1. Então, realmente, olha,
3 mais 1 é 4 e 1 mais 3 é 4. Tem que decorar isso? Não, não precisa. Basta vocês saberem que a gente tem essa diagonal principal que tem que ter 3 elementos, já que essa matriz aqui possui 3 linhas e 3 colunas. E a nossa diagonal secundária também tem que ter 3 elementos, já que a nossa matriz tem 3 linhas e 3 colunas, tá bom? Então, assim, não precisa ficar decorando isso, não. Não precisa. É perda de tempo, tá bom? Vocês precisam saber que isso aqui acontece, mas se vocês entenderem quais são os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária, vocês não vão precisar decorar isso aqui. E aí, vamos lá. Seguindo a matriz quadrada, que eu falei que é tão importante, e também a importância da diagonal principal, temos as matrizes triangulares. O que é a matriz triangular? É uma matriz quadrada, então essa daqui, olha, é de ordem 3, tá? 3 linhas e 3 colunas, onde acima da diagonal principal, tá aqui a diagonal principal, olha. Acima dela, nós temos elementos, olha, por que é triangular, ó, que são diferentes de zero. Pode até ter um zero aqui, não tem problema não, tá? Mas o importante é que abaixo da diagonal são todos nulos e acima não. Na triangular inferior é o contrário, olha, eu tenho aqui a minha diagonal principal. Sempre que eu falar diagonal, é a diagonal principal. Abaixo dela estão os meus elementos que não são nulos, tá vendo? Acima são todos zeros. Mas abaixo da diagonal principal, aqui, ó, inferior, são nulos. E essa daqui é uma matriz triangular, tá? E é uma matriz triangular que a gente chama também de diagonal, que vai vir na próxima tela, uma matriz diagonal, onde só os elementos da diagonal principal não são nulos, todos os demais são. E é isso que eu tenho aqui falando, olha. A matriz diagonal é uma matriz quadrada, onde A e J vai ser igual a zero quando a linha e a coluna for diferente, ou seja, todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Foi aquele exemplo que eu falei aqui embaixo, olha. Não é da diagonal principal, então os elementos são nulos. Matriz nula. Todos os elementos são iguais a zeros e ela não precisa ser quadrada, tá? Eu posso ter uma matriz nula 2 por 3, por exemplo, de 2 linhas e 3 colunas, tá? Isso é uma matriz nula. Matriz identidade. Essa matriz também é importante, gente. A gente também vai usar ela mais lá na frente e vocês têm que entender essa anotação aqui, olha. Quando a gente pode usar qualquer letra para matriz, mas a gente usa O para matriz nula e usa I para matriz identidade. E a matriz identidade, ela também é uma matriz quadrada. Toda vez que eu falar em diagonal, só faz sentido se a matriz for quadrada, né? E, por exemplo, uma matriz, vou fazer uma pequenininha aqui, de ordem 2, significa que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são 0. Todos são nulos, tá? Vou botar aqui, é uma I3. Aí vocês têm que saber que é uma matriz identidade de ordem 3, onde eu tenho 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Diagonal principal 1 e todos os outros 0. Essa matriz é importante também, a gente não pode esquecer ela não. Temos alguns casos especiais, né, das matrizes triangulares, então coloquei aqui para evidenciar, que é quando a gente tem a matriz diagonal, que eu já tinha falado com vocês, e essa matriz identidade. Então, só para enfatizar que são casos especiais de matrizes triangulares, então, óbvio, são quadradas, tem uma diagonal, tá? Então, são coisas importantes que a gente usa nessas duas. Matriz nula, né, que eu já coloquei aqui, que ela não precisa ser uma matriz quadrada. Então, eu tenho uma aqui de ordem 3 por 4, né, 3 linhas e 4 colunas. Então, o O a gente reserva para essa matriz nula. E igualdade de matriz. Aqui, gente, parece muito óbvio, né?
que essa matriz é igual a essa. Mas por que é importante a gente falar de igualdade de matriz? Quando a gente quer descobrir algum elemento de uma matriz e a gente fala, ó, essa matriz é igual a essa. Por exemplo, vamos supor que eu não saiba qual é esse elemento aqui. Não sei. E aí eu chamo ele de x. Não sei também qual é esse elemento e chamo de y. Não sei qual é esse elemento e chamo de x mais 1. Vamos colocar assim. X, deixa eu colocar Z, vou botar uma outra letra. Não vai confundir com aquele X lá de cima. E eu digo que uma matriz é igual a outra, gente. Se uma matriz é igual a outra, todos os elementos que estão na mesma posição precisam ser iguais. Então, esse X aqui, ele tem que ser igual a menos 1, tá? Tem que ser igual a menos 1. Esse Y aqui, que eu não sei quem é, tem que ser igual a esse 3. E esse Z mais 1 tem que ser igual a 2. E aí, aqui, para eu achar o Z, eu tenho que resolver essa equaçãozinha rápida, né? Passo 1 para lá, ele vem para cá subtraindo, e o Z é igual a 1. Então, quando a gente fala de igualdade de matriz, é, na verdade, para resolver questões desse tipo aqui, tá? Não é simplesmente para vocês pegarem uma matriz e colocar igual a outra e falar, nossa, realmente elas são iguais, tá? Mas é porque, às vezes, o óbvio acaba confundindo os alunos. E aí nós temos aqui algumas matrizes que são importantes e que a gente trabalha um pouquinho com elas, que é a matriz transposta, que a gente representa assim, ó, com um Tzinho aqui em cima, tá vendo o T? E é simples, é simplesmente a gente transformar os elementos que estão aqui na nossa linha, 2 e 1, eles vão virar a nossa coluna. O 0 e 3 da segunda linha vira a segunda coluna. O menos 1 e 4 da terceira linha vira a terceira coluna. É só trocar a linha por coluna transposta. Assimétrica é quando a gente faz essa transposta e, por coincidência, os elementos continuam iguais. Observa aqui que eu troquei, ó, botei linha 1 e 3 pela coluna 1 e 3. Peguei linha 3 e 2 e coluna 3 e 2 e ficou exatamente a mesma. Quando isso acontece, a gente tem uma matriz simétrica, tá? Quando a matriz quadrada, a transposta é igual à própria matriz, a gente tem uma matriz simétrica. E a antissimétrica é quando ocorre quase a mesma coisa, com uma diferença. Os elementos são opostos. O que significa isso? Ó, o 0, tudo bem, é neutro, né? Não tem sinal. O 2 fica menos 2. O menos 3 ficou 3. O menos 2 ficou 2. Então, observa que trocou o sinal de todo mundo. Mas fora isso, se a gente for pensar só nos números, os números estão iguaizinhos. 0, 2 e 3. 0, 2 e 3, né? Mas com os sinais opostos. Isso é antissimétrica. Existe também a matriz oposta. A matriz oposta, a gente representa assim, ó, por menos A. Então, vou pegar essa matriz A aqui e vou fazer a oposta dela. A oposta dessa matriz significa colocar o oposto de cada elemento. Então, fico com menos 1, menos 3 e menos 2. Falando de uma forma mais clara, a gente troca o sinal, tá? Para ficar mais simples de vocês entenderem.